Olá pessoal, minha intenção aqui nesta aula é fazer um breve relato de como estimar os coeficientes de resistência nas equações de movimento uniforme, sobretudo na equação de Manning. Tá? Bom, os valores de N, nem sempre são fáceis de ser determinados. Só que na hora de projeto, o que acontece é que a gente acaba determinando o valor de N por um método muito simples, que é observar uma tabela. Tá? Então, na hora de projeto, geralmente é mais fácil de adotar um valor de N. No entanto, se você quiser caracterizar um canal existente, por exemplo, às vezes essa tarefa não é tão fácil. Tá? Como diz aí, muitas vezes a estrutura da superfície dos canais é complexa e variável. Aí está um exemplo de um canal projetado, é o canal do Sertão Alagoano. Esse canal foi projetado em concreto, como vocês podem ver na foto. Inclusive tem operários ainda trabalhando, tá? E ele é novo, né? Um canal que os trechos que estão em operação são bem novos. Aí geralmente é um valor de N bem caracterizado, determinado por tabelas práticas. Já aqui, o Rio São Francisco na cidade de Piranhas, na qual recomendo a visitação, recomendo que vocês visitem, é uma cidade muito bonita. Então vocês estão vendo aí, nesse rio, que a água está nesse nível que vocês estão vendo, mas ela pode subir mais um nível ou o rio pode ficar um pouco mais raso. E dependendo das condições de profundidade, você tem rugosidades diferentes. Não dá para você caracterizar tão bem quanto a foto anterior do canal do Sertão. Aqui mais ainda a dificuldade de você caracterizar um coeficiente de resistência que seria, vamos dizer assim, constante. Você vê inclusive pedras no meio do rio. Aqui é perto do complexo de hidrelétricas de Paulo Afonso, também no Rio São Francisco. Tá? Outro local que eu recomendo a visita quando vocês puderem. E aqui, apesar de ser um canal projetado, isso é um riacho urbano na cidade de Maceió, chamado Riacho do Sapo. Tá? Ele deságua no Riacho Salgadinho, que é o principal canal da cidade. Nesse riacho vocês estão vendo que a parede é de concreto, mas estão vendo também lixo, presença de vegetação, ponte. Em alguns momentos ele também muda de seção transversal. De modo que, apesar de ter sido projetado, ao longo dos anos, as condições de rugosidade mudaram. De forma que se você hoje for determinar o valor de N nesse canal, já há uma certa dificuldade. Existem diversos modos para obter o valor de N. Todos eles vieram dos estudos de hidráulica que começaram, ou enfim, foram bem consolidados com aquele fator de atrito, com aquela caracterização em condutos forçados que todos nós já vimos até em outras aulas aqui. Tá? De modo que, se a gente pega a equação de Darcy e junta com o que a gente já viu da equação de Manning, o que a gente já viu da equação de Manning? A gente já viu, com o movimento uniforme, a gente já viu que a equação, a perda de carga, ela é simplesmente o desnível da cota de fundo, aí representado pela declividade vezes o comprimento do trecho de canal que você está analisando. Tá? Se a gente faz um trabalho em cima dessa equação e ainda substituindo o diâmetro, que é uma dimensão característica na equação de Darcy-Weisbach, ou equação universal, por 4 vezes o raio hidráulico, tá? A gente vê que a gente pode exprimir esta declividade de fundo, ou seja, que seria, vamos dizer assim, grosseiramente falando, uma perda de carga unitária no movimento uniforme em um canal. A gente descobre que tanto o coeficiente de Manning quanto o coeficiente de Chezy, que eu não vou tratar aqui da equação de Chezy, dependem do fator de atrito. E nós já sabemos que o fator de atrito depende de vários condicionantes representados basicamente pelo número de Reynolds
e pelas asperezas representadas aí pela rugosidade epsilon, tá? Acontece que na hidráulica os números de Reynolds são muito grandes, de forma que a gente consegue dizer que o F é constante para uma determinada rugosidade epsilon. Então, para um determinado valor de epsilon, o número de Reynolds acaba não interferindo tanto. Isso é bom do ponto de vista de projeto, porque você só precisa determinar o tipo de superfície na prática, né? Se faz assim, e a partir daí se determinar um valor de n que você sabe que vai flutuar em torno de um valor médio ali, mas o erro vai ser pequeno, pelo menos, como eu falei antes, do ponto de vista de projeto. Tá? Aí, o que aconteceu ao longo do tempo? Aconteceu que ao longo do tempo a gente procurou caracterizar o valor de m de forma constante em função do tipo de superfície, mas também apareceram outros fatores sendo incluídos nesse valor de n. Tá? Então, você pode determinar o valor de n, tá? E depois inserir outros fatores, como a gente está vendo aí, ó, rugosidade, vegetação, irregularidade do canal, obstrução, alinhamento do canal, erosão e sedimentação, cota, relação cota e descarga, ou profundidade e descarga, ou profundidade e vazão. Tá? Por exemplo, esse canal é um canal projetado na cidade de São Carlos. Tá? Canal urbano projetado na cidade de São Carlos. Você tem um N básico aí, e esse N básico não está mais sofrendo influência de nenhuma obstrução. Vocês não estão vendo aí nada de sujeira, né? Estão vendo alguns degraus, mas entre os degraus vocês estão vendo trechos retilíneos, canal prismático, com a superfície praticamente uniforme. Aqui, outro riacho. Na verdade, é aquele mesmo riacho em Maceió que eu falei, urbano, só que na cabeceira, onde tem uma grota. E aí vocês estão vendo muito lixo, obstrução, mudança até de material das paredes. Tem uma mudança que vocês não estão vendo aí, que é da seção. A seção é um pouco mais larga nesse ponto, e um pouco mais estreita montante. E aí também, aí você vai mais para montante e ela volta a outro tipo de seção, enfim. Vocês estão vendo a alvenaria ali com um furo, ou seja, a água pode passar por esses furos aí, pode transbordar e mudar completamente a condição de rugosidade. Vocês estão vendo aqui, por exemplo, a influência da vegetação. Tá? Aqui também é um riacho urbano na cidade de Maceió, numa área que vocês não estão vendo, a jusante está bem ocupada, só que nesse pedacinho a montante ainda está numa situação, vamos chamar assim grosseiramente, preservada. Esse nível da água aí, ele está no nível baixo, de modo que só praticamente a rugosidade ocorre por causa de pedras no fundo, tá? Da areia, pedra. Agora, se a água sobe um pouco, vocês estão vendo o que pode acontecer. Você tem vegetação, troncos de árvore, de forma que há diversos fatores que também caracterizam a rugosidade. E esses fatores podem ser colocados facilmente por um método que a gente vai ver daqui a pouco. Outro caso aí que pode alterar a rugosidade, as curvas que o rio faz, são os meandros. Essa parte que vocês estão vendo aqui, ó, alinhamento do canal, tá? Vocês estão vendo aí. Então, um canal com muitos meandros é diferente de um canal reto, tá? Isso interfere também na rugosidade. De forma que existe um método que procura levar isso em consideração. Tá? Vocês estão vendo aí alguns nomes que vocês podem encontrar na literatura, do SCS, de Cowan, método da incrementação. Incrementação é interessante porque traduz bem o que é o método. Vamos ver lá. Você parte de um N básico, que pode vir de uma tabela, e depois você vai acrescentando os fatores que alteram a rugosidade para mais. Então, o N básico, você pode incluir aí a influência das irregularidades, erosões, assoreamentos, depressões, variação de seção transversal, né? Tanto no que se refere a estreitamentos e alagamentos, como a própria forma da seção, né? Triangular, sei lá, passa para uma seção trapezoidal, passa para uma seção retangular, etc. A presença de raízes, troncos e demais obstruções, geladeiras, né, como a gente vê em canais urbanos, sofás, etc. e tal.
o tipo de vegetação, eu mostrei uma foto onde a vegetação pode influenciar bastante. E aquela questão dos meandros, tá? Esse é um método que pode ser utilizado e aí vocês podem consultá-los em vários livros de hidráulica. Eu não vou aqui detalhar esses métodos. A tabela, publicada originalmente em 1959 por Ventechou, é o método mais utilizado porque é muito simples. Como você possui uma tabela bem detalhada, presente de forma resumida em todos os livros de hidráulica praticamente, né? Então você pode utilizar essa tabela, ver como é o seu canal, o tipo de superfície e o fundo dele, tá? E aí tocar para frente a determinação do valor de n de forma simples, com uma simples adoção do valor de n. Esse n dessa tabela seria o n básico do método anterior, antes de eu acrescentar as influências. Peguei uma tabela do professor Eurico Trindade Neves, no livro Curso de Hidráulica, onde a gente vê que, por exemplo, o concreto lá embaixo, ó, tá? Por exemplo, aqui é uma tabela para condutos livres fechados. Lá embaixo, vocês podem ver que os tubos de concreto podem ter um coeficiente de rugosidade de 0,012 até 0,016, dependendo das condições em que estão as paredes e o fundo do canal. Em alguns tipos de superfície, vocês estão vendo aí um asterisco sugerindo valores para projetos. Vamos ver agora canais, condutos livres, canais artificiais e abertos. Tá? Observe lá embaixo canais de terra, como é interessante a rugosidade como muda em relação ao tubo de concreto. Tá? Vamos para frente aqui, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Ó. Vamos ver aqui a questão de condutos livres, canais né, naturais. Naturais quer dizer que a gente não concretou, não retificou. E vocês podem ver, por exemplo, que vegetação com margens espraiadas, né, você pode ter uma seção transversal com uma rugosidade 10 vezes maior do que a do concreto. É interessante isso, né? Mesmo o caso A, aqui em cima, canais limpos, retilíneos e uniformes, só pelo fato de estar em riachos ou arroios e rios, você tem rugosidades bem maiores, chega até o dobro aí da rugosidade do concreto. Outros métodos, um fotográfico, existe uma publicação em que você, do Serviço de Geologia Americano, em que você compara a sua seção transversal do seu interesse com as diversas seções transversais que eles têm na publicação. Né? Na publicação você tem a seção transversal com foto, com algumas características, uma tabela com as medidas da seção, com a batimetria, a figura com a batimetria, e você compara, né, com o seu canal e adota o N do seu interesse. Há métodos que o N é calculado em função das velocidades, né? Velocidades a 80% da profundidade, o D aí é a profundidade, e 20% da profundidade. E há métodos baseados também, por exemplo, na mecânica fluvial. Quem trabalha com hidráulica fluvial, hidráulica de fundo móvel, caracteriza, faz a granulometria do material do rio, né? E aí a partir dos diâmetros que vem a curva granulométrica se estima o valor de N, ok? Então, obrigado, espero que tenha sido útil essa aula.